Vamos meditar nessa manhã, vamos continuar a nossa meditação no livro de Mateus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 3, verso 11 e verso 12, dando sequência à nossa meditação. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, verso 11 e verso 12. Reforçando o que o presbítero Berlan falou, presbítero diácono Berlan, estou já antecipando, né? Diácono Berlan, nós temos hoje um almoço na igreja, um almoço que será um churrasco. Participem, estejam conosco. Quem não puder almoçar aqui conosco, é presencial, terá para levar para casa. Você que está em casa, que está aqui por perto, estejam conosco participando, venham até aqui, peguem esse alimento, peguem o churrasco, contribuam com esse movimento da igreja. Livro de Mateus, capítulo 3, verso 11 e verso 12. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, verso 11 e verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Repetindo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz. Toma a Tua mensagem, Senhor Deus, e que nós possamos sair daqui hoje na certeza que ela falou conosco, Pai. Senhor, é que eu te peço. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem que eu quero trazer para a nossa meditação é Metanoia. Metanoia. Arrependimento. Metanoite, arrependei-vos. A mensagem de João Batista, que nós já estamos tratando já há algum tempo no capítulo 3, a mensagem dele era arrependei-vos. João Batista foi chamado por Deus, profeta, usado pelo Espírito Santo para pregar a sua mensagem. O que impulsionava a pregação de João Batista era o Espírito Santo, chamado por Deus desde o ventre da sua mãe, para ser arauto do Senhor, para proclamar a mensagem de Deus. João Batista estava cumprindo a mensagem e a vocação a qual o próprio Deus deu para ele, o chamado que estava na sua mão, a qual o Espírito Santo conduziu. João Batista estava completando e executando dia após dia. Um profeta que foi levantado por Deus para abrir o caminho para o Salvador. E a sua mensagem,
A sua pregação era arrependei-vos. A sua mensagem era arrependimento. Aquele povo daquela época, aqueles que estavam à sua volta, necessitavam de se arrepender, necessitava de um arrependimento. Como eu já comecei falando, a palavra arrependimento no grego é metanoia. A tradução literal da palavra é mudança de opinião. Quando uma pessoa muda de opinião, porém essa palavra tem um valor intrínseco dentro dela. Além de ser uma mudança de opinião, ela traz consigo o sentimento de remorso. É uma mudança de opinião com remorso. É sentir um pesar acerca de algo que fazia antes da mudança de opinião. Externamente, metanoia é uma mudança de caminho, é você pegar uma outra rota, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de vontade. O efeito prático que tem essa palavra metanoia é demonstrar uma sincera resolução, uma sincera devoção, uma sincera posição de romper com o que fazia no passado e tomar novas atitudes para frente. Em resumo, nós podemos dizer que metanoia é uma mudança radical de mente e de coração que conduz uma mudança completa na vida de um indivíduo. João Batista, para ratificar essa pregação, para confirmar o que ele estava pregando e que as pessoas estavam aceitando, João Batista praticava o batismo com água. As pessoas iam até o Rio Jordão ouvir a mensagem de João Batista. Enquanto ele ouvia a mensagem de João Batista, a mensagem de arrependimento, e eles se arrependiam do que faziam e ficavam com um sentimento de arrependimento. João Batista batizava para ratificar diante de todos aquilo que estava acontecendo com a pessoa, o arrependimento, uma demonstração externa do que aquelas pessoas estavam vivenciando naquele momento, que era o arrependimento. Porém, quando nós olhamos para o texto, João Batista sabia que o que ele fazia não era o bastante. Ele sabia que o batismo de arrependimento não era o bastante. O batismo era o máximo que ele poderia fazer. O que ele poderia fazer? Ele era um profeta, ele era um homem chamado por Deus. Embora ele fosse, como diz as Escrituras, e o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, João foi o maior dos nascidos de mulher, o máximo que ele podia fazer era o batismo. A Bíblia vai dizer que nunca apareceu na terra e nunca aparecerá outro homem igual a João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, que entra no Novo Testamento, proclamando a chegada do Messias, a mensagem messiânica, mas ele sabia que não era o bastante o que ele estava fazendo. Ele fala o seguinte no verso 11, no meio do verso, é o seguinte: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. O que ele estava fazendo não era o bastante. João Batista sabia que batizar não era o bastante que ele podia fazer. Embora o batismo fosse o máximo que ele poderia fazer e o que ele estava executando, derramar a água era a ação que João podia fazer e executar naquelas pessoas. O ato externo não consegue qualificar e representar bem aquilo que acontece dentro do coração das pessoas. O ato externo não qualifica o arrependimento que acontece em cada um. O arrependimento, metanoia, é intrínseco, é interno, é individual. O batismo de João não enfatiza o arrependimento. Ele batizava, mas não enfatiza o arrependimento. Cristo,
Jesus Cristo é aquele que traz significado ao batismo, não João, e não a ação do que ele estava fazendo. O significado do batismo repousa em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. O batismo era o máximo que João podia fazer. Existia uma diferença qualitativa, existia uma diferença de qualidade entre Jesus e João. Jesus infinito, João finito. Jesus eterno, imortal, João temporal, limitado. Jesus a luz do mundo, João o espelho que refletia a glória de Deus para aquela geração. Havia uma diferença qualitativa entre os dois. Jesus é que traz o significado ao batismo. João batizava com água, porém Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. É uma diferença qualitativa, mas mesmo assim, tendo essa diferença qualitativa entre os dois, um não inviabiliza o outro. Um não inviabiliza o outro, os dois andam juntos. Nós necessitamos dos dois. Não dá para ficar só com um deles. Não dá para ficar só com o arrependimento sem o batismo. Não dá para ficar só com o batismo sem o arrependimento. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos do batismo com água. Em Ezequiel capítulo 36, verso 25 e verso 26, o profeta vai dizer o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Semelhantemente, o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 22, o texto vai dizer o seguinte: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Não tem como separar os dois. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Marcos capítulo 16, verso 16, vai dizer o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Os dois devem andar junto, batismo com água e o batismo com o Espírito Santo devem andar juntos. O sinal, o selo externo aplicado ao nosso corpo e a graça aplicada em nossos corações, elas andam juntos, precisam estar juntos. Sabe por quê, igreja? Sabe o que o texto nos mostra? O que nós podemos saber é o seguinte: que os salvos, que os santos, que a igreja invisível de Jesus Cristo necessita de dois elementos. Nós precisamos ter dois elementos em nossas vidas. É imprescindível ter esses dois elementos. Não é sugestivo. Eu não posso escolher um e não escolher o outro. Nós necessitamos dos dois elementos para sermos salvos e santos. O primeiro elemento que nós temos, o primeiro elemento que é necessário ter em nossas vidas é que os santos necessitam dos elementos internos. Nós precisamos dos elementos internos em nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em nós? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em nós? Nós, como igreja de Cristo, nós necessitamos do elemento interno. Nós precisamos ser a habitação do Espírito Santo.
Nós não somos igreja se o Espírito Santo não habita em nossos corações. Nós não somos filhos de Deus se nós não somos santuários de Deus. Se o Espírito Santo não habita em nossas vidas, nós não pertencemos a Ele. Para que nós possamos ser filhos de Deus, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. O ato do Espírito Santo infundir em nossas vidas. O momento que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Espírito Santo nos torna vivos, olhando para a luz que é Cristo. A humanidade precisa do Espírito Santo, porque senão nós não somos santos, senão nós não somos povo de Deus. Se internamente nós não somos habitação do Espírito Santo, nós não podemos ser considerados filhos de Deus. Quando nós nos arrependemos, quando metanoia acontece em nossas vidas, quando abrimos os nossos corações e o Espírito Santo habita, quando nós não entristecemos o Espírito Santo a cada dia em nossas vidas e na nossa caminhada, nós passamos a ser corpo de Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. É necessário um elemento interno em nossas vidas. É através do elemento interno que nós rompemos com o nosso passado. É através do Espírito Santo que nós deixamos a iniquidade que outrora fazíamos e passamos a ser transformados pelo Espírito Santo. É através de sermos morada do Espírito Santo que nós seguimos a Jesus Cristo. Metanoia, arrependei-vos. Nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, você possui esse elemento interno em sua vida. O Espírito Santo faz morada no seu coração. Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo. Essa manhã é um caminho, é a abertura. Coloque diante do Senhor a sua vida. Abra o seu coração. Deixa o Senhor te controlar. Nós necessitamos imperativamente desse elemento interno. Nós precisamos imperativamente do Espírito Santo em nossas vidas. Não dá para viver diante do Senhor sem o Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo viria ao mundo para batizar com o Espírito Santo, para que nós possamos ter o privilégio de nos relacionarmos com Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, verso 12. O texto vai dizer o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? Você crê que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados? Você crê que Jesus Cristo, assim como esteve com aquela mulher adúltera no meio do caminho, quando as pessoas queriam apedrejar, Jesus Cristo virou para ela e disse: quem te condena? Eu não te condeno. Jesus Cristo virou para aquela mulher e falou o seguinte: vá e não peques mais. Nós precisamos do elemento interno e do Espírito Santo, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Jesus Cristo. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, isso é imperativo. Não existe outro caminho, não existe outra rota. Só o Espírito Santo nos coloca diante de Deus. Só o Espírito Santo no nosso coração faz com que as ações de Jesus Cristo na cruz do Calvário sejam derramadas sobre nossas vidas. Só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados.
Mas também, igreja, nós temos o segundo elemento. Necessitamos do elemento interno em nossas vidas. Precisamos do Espírito Santo fazendo morada para nos tornarmos santuário de Deus, mas como santos, como igreja de Cristo, como corpo imaculado, nós necessitamos também do elemento externo. Nós precisamos do elemento interno e precisamos do elemento externo. É impossível seguir a Cristo só com o elemento interno. Os dois são necessários. Aquilo que acontece dentro do nosso coração, aquilo que acontece no interior da nossa vida, precisa ser refletido pela nossa vida, precisa ser mostrado para a nossa geração, precisa ser visualizado. O batismo é o símbolo visível do que ocorreu no invisível conosco. O batismo é o símbolo natural do que aconteceu no sobrenatural. Nós precisamos do elemento externo. Em Lucas 6, verso 43, o texto vai dizer o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Nós olhamos para os frutos da árvore. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos são maus, a árvore é má. Nós necessitamos do elemento externo em conjunto. Também no Evangelho de João, Jesus Cristo vai dizer o seguinte: eu sou a videira, e o meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim produz bons frutos. O elemento externo faz parte da vida do cristão. E que tipo de frutos nós estamos produzindo para essa sociedade? Quando os nossos vizinhos nos observam, quando a nossa família nos observa, quais são os frutos que nós estamos demonstrando para a sociedade? O que as pessoas veem quando nos olham? Nós estamos colocados, enxertados no ramo da videira que é Cristo. Quais são os frutos que nós estamos produzindo? A epístola de Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele nos diz o seguinte, em Tiago 2,17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O elemento interno, sem o elemento externo, não existe, não coexiste. Para dizermos que nós temos o Espírito Santo, nós temos que produzir o Espírito Santo, nós temos que emanar o Espírito Santo, nós temos que refletir o Espírito Santo, porque o elemento interno anda junto com o elemento externo. Nós precisamos do elemento externo em nossas vidas. A sociedade precisa contemplar o Senhor em nossas vidas. E quais são os frutos que nós estamos produzindo? O batismo reflete que o Senhor controla o nosso ser. O batismo reflete que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor do nosso ser. Quando nós estamos batizados, nós estamos refletindo quem é o Senhor que comanda em nossas vidas. Nós anunciamos para o mundo quem controla a nossa vida. É o Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que nós estamos enxertados na videira verdadeira. A sociedade precisa ver esses frutos em nossas vidas. Nós precisamos demonstrar os frutos do Espírito em nossas vidas. É pelos frutos que nós somos conhecidos. E em Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer quais são os frutos. Vai dizer lá, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quais são os frutos que nós estamos demonstrando para a nossa sociedade? Nós precisamos também do elemento externo a cada dia,
dois elementos que faz parte da vida do cristão, dois elementos que fazem parte da vida dos santos, um elemento interno e outro externo, um aplicado em nossos corações pelo Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, o outro aplicado no nosso corpo, como sinal e selo do que aconteceu nos nossos corações. Os dois são imperativos na vida do cristão. João veio ao mundo, enviado por Deus, convidando a humanidade a participar do batismo com água. E Jesus Cristo veio ao mundo, convidando a humanidade a ser batizada com o Espírito Santo. Mas em breve, igreja, em breve, daqui a alguns instantes, Jesus Cristo virá, e quando Ele vir, Ele fará uma distinção. O verso 12 diz o seguinte: a sua pá Ele tem na mão, Ele limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Grande é o alerta que João Batista faz à humanidade. Grande é o alerta que João Batista faz para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Grande é o alerta que ele faz para você que está nas redes sociais. Breve, ele limpará a eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João Batista nos diz aqui que Cristo já tem na mão a pá, Ele não vai pegar, a pá Ele já tem. Ele diz o seguinte: a sua pá Ele tem na mão, a pá já está na mão de Cristo, Cristo já tem autoridade, Ele já foi chamado para purificar o mundo. Quando Ele subiu na cruz, Ele subiu para purificar a humanidade, Ele já está na mão. Mas Ele vai dizer que em breve Ele vai dizer o seguinte: Ele limpará completamente a sua eira. O mundo é a eira do nosso Criador. O nosso Deus é dono do mundo, Criador de todas as coisas. O cosmo é a eira do Senhor. E em breve o nosso Senhor Jesus Cristo limpará a sua eira, o seu local de armazenamento, o seu local. A eira era o local onde o trigo, depois de recolhido, era colocado para poder ser limpo. Aqui na terra, nesse mundo, nós temos uma mistura, nessa eira nós temos uma mistura. Existe o trigo, existe a palha, existe o fruto, aquilo que é valoroso, aquilo que é valioso, existe a palha, aquilo que é inútil. Os dois andam juntos. Em outra parábola, o Senhor Jesus Cristo faz a mistura do trigo com o joio. Os dois andam juntos, estão juntos. Mas breve o Senhor chegará na eira, enfiará, colocará a sua pá e jogará ao vento. E o vento tirará a palha do meio da eira, levará a palha para longe da eira, para que o trigo possa cair e ficar somente o trigo na eira. Na Bíblia, no grego, Espírito Santo, Espírito é a palavra pneuma, em hebraico é ruá. Traduzindo literalmente, nós temos do grego e do hebraico para o português a palavra vento, sopro. Breve o Espírito Santo soprará sobre a terra, e a palha não ficará mais junto com o trigo, a palha será removida, o trigo será recolhido no celeiro de Cristo, será guardado e protegido pelo Senhor Jesus Cristo, e a palha será colocada no fogo inextinguível. Breve isso ocorrerá, breve isso acontecerá, e só aqueles que são santuário do Espírito Santo poderão ser recolhidos e ficar com Cristo eternamente. Não existe outro caminho. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só quem está com Jesus Cristo poderá ser recolhido ao celeiro.
Metanoia. Que palavra! Que palavra usada por João Batista. Eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui na frente. Que palavra! Essa palavra é uma realidade em sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Metanoia, arrependei-vos. O elemento interno está presente na sua vida. O vosso corpo é santuário do Espírito Santo. É Ele que comanda o seu corpo. Ou não, você que comanda e faz o que você quer, assiste o que quiser, estar aonde quiser, faz com o seu corpo o que der vontade, sem dar contas ao Espírito Santo. O elemento externo está presente em sua vida. A sociedade te contempla como filhos de Deus. Os frutos do Espírito são visualizados na sua vida. Ou não, você é conhecido pelos seus vizinhos como um crente encrenqueiro, que cria confusão, que gosta de briga, que fala mentiras, ganancioso, que passa por cima dos outros. Ou você é conhecido como adúltero ou adúltera, ladrão, viciado. Como você é conhecido como servo de Deus. Você é conhecido na sua rua como lá vai o homem e a mulher de Deus passando pela rua. Ou é conhecido como aquele nem parece que é cristão. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Igreja, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Você, meu amigo, minha amiga, foi comprado pelo sangue do Cordeiro. A oferta imaculada. Jesus veio a esse mundo para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. O caminho que estava fechado para a humanidade foi aberto por Jesus Cristo. A verdade que estava oculta e a humanidade não conseguia conhecer foi revelada na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, caminhando a passos largos para o inferno, nós fomos ressuscitados pelo Espírito Santo. E o profeta Isaías vai dizer o seguinte, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você foi chamado, meu irmão, você foi chamado, minha irmã, você foi chamado, meu amigo, minha amiga, para se arrepender. Foi chamado para colocar toda a sua vida diante do Senhor. Foi chamado para que todo o seu ser, Jesus Cristo possa controlar. Nós fomos chamados para que Cristo possa controlar as nossas vidas. Nesse momento, no momento que nós somos controlados por Jesus Cristo, no momento que somos controlados pelo Espírito Santo, nós contemplamos as maravilhas que só Ele pode fazer por nós. Louvado o nome do Senhor. Nós contemplamos o imenso poder de Deus. E o imenso poder do nosso Deus vem nos socorrer. Só quando Cristo está sob o controle da nossa vida, nós vivenciamos a paz que só Cristo pode dar à humanidade. Eu te pergunto nessa manhã, o que lhe impede de entregar a sua vida a Jesus Cristo? O que tem impedido de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Não importa a idade que você tenha, são as coisas que gostam de fazer, são as coisas que não consegue largar, mas só quando Jesus Cristo estiver em controle da sua vida, que nós podemos e nós conseguimos vivenciar as maravilhas do nosso Deus. Louvado o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus nessa manhã?